além dos riscos que você corre dentro de casa, os riscos físicos, o risco de intoxicação medicamentosa é muito grande. Por quê? Mais uma vez, pela extrema curiosidade que a criança tem em buscar um novo. Hoje em dia, também com a grande gama de medicamentos que a gente tem, inclusive medicamentos para o bem-estar, né? Hoje em dia você toma remédio não é só para ficar doente, não é só para quem está doente, sim são remédios para aumentar a sua qualidade de vida. Se as pessoas tomam os remédios, os adultos tomam os remédios e muitas vezes não se atentam a guardá-los no local adequado. A criança pega aquele remédio, acha que é bonitinho, vê o pai e a mãe tomando, quer tomar também, acha que é uma balinha, acha que o atrativo do medicamento é interessante para ela. E o que acontece? Ela pode ingerir acidentalmente os remédios que o pai e que a mãe tomam. O grande problema é o seguinte: em primeiro lugar, que não é remédio para criança. Segundo lugar, que são remédios que para o adulto já podem trazer efeitos colaterais. Para a criança, então, nem se fala. Então, você imagine a criança tomando um remédio para o colesterol, né? E muitas vezes os pais nem veem. A criança toma e só vão descobrir depois quando tem o efeito colateral. Então a gente sabe que para o adulto, o remédio para o colesterol ele pode alterar a função do fígado, ele pode alterar a função muscular. Imagine isso numa dose que seria muito maior, né, do que o corpinho da criança comporta, né, a criança ingerir esse tipo de medicamento. Sem falar nos antihipertensivos, nos remédios para angina do peito, ou nos remédios mais simples mesmo, para uma inflamação, ou para gripes e resfriados, que evidentemente ou não são adequados para a criança, ou eles estão numa dose muito mais acima do recomendado. Então, o que se diz é o seguinte, né? Muitos laboratórios fazem hoje em dia aquelas embalagens à prova de criança, né? Que mesmo assim muitas crianças conseguem abrir. Né? Então, o ideal, gente, seria de fato proteger ao máximo esses medicamentos. A partir do momento que a criança consegue ter algum discernimento, explicar para a criança: esse remédio do papai, esse remédio da mamãe, você não pode tomar. Sempre adianta conversar com a criança, né? Mas fundamentalmente, guarde esses medicamentos longe do alcance das crianças. Até medicamentos para a criança podem trazer riscos totalmente evitáveis. Por exemplo, criança que faz uso, o que é muito comum, de ferro. Crianças com deficiência de ferro, com risco de anemia, que tomam algum tipo de derivado do ferro para exatamente prevenir ou tratar essa anemia. Esses medicamentos, às vezes, eles em dose elevada, eles podem trazer um risco de intoxicação para a criança. Intoxicação ou então uma criança com grande diarreia, vômitos, enfim. São remédios que mesmo que ela faz uso durante todo o dia, mas tem que ser guardados longe do seu alcance. Porque ela pode pensar que aquilo é normal e de fato achar que pode tomar qualquer um, né? Então, além de medicamentos para adultos, além dos medicamentos para criança, eu acho que vale também a gente falar daqueles medicamentos que já não têm mais uso ou já estão vencidos. A pessoa precisou tomar por um determinado período um anti-inflamatório, ou precisou tomar um remédio para pressão e hoje em dia está com a pressão controlada e não precisa mais tomar aquele determinado medicamento. O que a pessoa faz em geral? Deixa ela no armário, deixa lá, que pode ser no armário do banheiro, no armário da cozinha, numa gaveta do quarto, e esquece daquele remédio. Esses remédios, evidentemente, que estão esquecidos, né? Às vezes a criança vai lá, bota a mão e o pai nem sabe mais que tinha esse remédio em casa. Isso pode acarretar uma intoxicação para a criança. Então, o meu conselho é o seguinte: hoje em dia existe uma conscientização por parte das farmácias, dos laboratórios, e para que os consumidores descartem os medicamentos de forma adequada. Então, uma coisa que deve ser contraindicada, digamos assim, é descartar esses medicamentos no lixo, né? Pelo próprio risco da criança acessar o lixo e pegar o remédio, como de outras pessoas na rua ou em lixões acessarem esses remédios e acharem que podem fazer uso, enfim, medicamentos vencidos ou sem qualquer utilidade para aquela pessoa. Além do risco de contaminação para a rede de esgotos. Então, o conselho que eu dou é o seguinte, nesse aspecto: medicamento vencido ou que já não tem mais uso, procure uma farmácia. Hoje em dia existem várias farmácias ou supermercados que fazem a coleta seletiva desse tipo de medicamento. Então, para encerrar, medicamento vencido
medicamento já fora de uso, medicamento que sobrou na caixinha, que sobrou no vidro, ou medicamentos que você faça uso, né, e que a criança não tem que fazer uso, por favor. Ou eles devem ser, se estiverem vencidos ou fora de uso, descartados adequadamente, ou se você fizer uso, seja em você ou na própria criança, por favor, guardem em local adequado, totalmente fora do alcance das crianças. Esse é um alerta que eu acho importante ficar para todos nós.